Olá, começamos novamente o Programa Nacional Multidisciplinar em Odontologia, a nossa segunda aula, retratamento ou cirurgia periapical e técnicas. Isto é possível graças à parceria entre a PCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, e a Conexão Médica. Para tratar sobre esse tema, que é um tema que nos leva normalmente a grandes dúvidas dentro da nossa clínica no dia a dia, nós temos ao nosso lado o Dr. Rielson José Alves Cardoso e o professor Marcelo dos Santos. O professor Rielson é doutor em endodontia e o professor Marcelo dos Santos, professor livre docente da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Eles discorrerão agora em forma de um debate sobre esse tema que eu considero de maior importância para o clínico geral e para o especialista. Quando a gente tem no nosso consultório essas dúvidas, acho que vamos ficar muito satisfeitos com a aula dos dois professores. Professor Rielson, você pode estar com a palavra. Muito obrigado, Moacir, e parabéns à PCD e à Conexão Médica por essa parceria e o desenvolvimento deste projeto, que com certeza será revestido de sucesso. O mesmo sucesso que a gente espera dos tratamentos endodônticos, o mesmo sucesso que nós esperamos de todo o tratamento odontológico, tanto nós profissionais quanto os nossos pacientes, aqueles que nos procuram para qualquer tipo de tratamento. Neste momento que vamos discutir sobre a reintervenção endodôntica ou a realização de uma cirurgia, é importante a gente até imaginar, do ponto de vista aí histórico, que até meados dos anos 80, o índice de cirurgias paraendodônticas, naquela época a gente falava só cirurgias periapicais, era um índice muito alto. E toda a pesquisa desenvolvida durante os anos 70 e 80 nos mostraram que as cirurgias não poderiam ser realizadas com a intensidade que era realizado naqueles momentos, principalmente nos anos 70, quando a cirurgia era para resolver os tratamentos endodônticos que não estavam a contento ou que não tinham alcançado o sucesso desejado. Então sempre se optava pela cirurgia e o tempo nos mostrou que precisava, para que a cirurgia fosse revestida de sucesso, um tratamento endodôntico na sua máxima excelência. Tratamento endodôntico com máxima excelência tem um índice de insucesso, podemos dizer até pequeno, e isto faz com que a intervenção cirúrgica se dê exclusivamente naqueles casos como complemento de um tratamento endodôntico bem realizado. Com isso, a cirurgia também poderá ter um índice de sucesso maior. Cirurgias com tratamentos endodônticos inadequados têm um índice de sucesso baixo, duvidoso. Eu até, às vezes, naqueles momentos de tratamentos endodônticos inadequados, com opção de cirurgia, eu sempre dizia que tem duas chances de dar certo ou dar errado. E era 50% mesmo, porque o índice de sucesso era muito pequeno. Então isso foi uma mudança de decisão, mas não só pelo insucesso da cirurgia, mas também pelo avanço na qualidade dos tratamentos, nas possibilidades terapêuticas e, fundamentalmente, sobre a reavaliação das reintervenções, que na época a gente chamava de retratamento, e muitos ainda chamam de retratamento, as reintervenções endodônticas, permitindo com as novas tecnologias que a gente possa realizar essas reintervenções com uma qualidade maior, com uma precisão maior, e, portanto, com um índice de sucesso também maior. Eu acho que
o professor Marcelo também pode dar a sua opinião e a sua experiência sobre esse tempo que ele também viveu. O que eu creio é que, de fato, há 20 anos atrás, a tecnologia e as técnicas eram muito mais precárias do que elas são hoje e a previsibilidade de um tratamento cirúrgico era muito mais precária. É óbvio que com o avançar das técnicas e principalmente de novos materiais e de novos instrumentos que permitiram que estas cirurgias fossem executadas de uma maneira um pouco mais previsível, é que de fato a cirurgia pode encontrar o seu lugar, que é de complementar efetivamente o tratamento endodôntico quando ele não consegue atingir um índice satisfatório de sucesso. É bem verdade que nós temos que lembrar que todo tratamento endodôntico tem o seu índice de sucesso, que hoje gira em torno de 70% a 90%, mas que efetivamente existe aquele tratamento endodôntico que não vai conseguir resolver o problema daquela lesão periapical, porque a infecção já não se encontra mais no conduto, não se encontra mais no sistema endodôntico, mas passa agora a estar sitiada em locais fora do âmbito da endodontia, fora do canal radicular, já em nichos, em lacunas, em regiões extrarradiculares reabsorvidas, formando um verdadeiro biofilme extrarradicular que efetivamente, nenhum tipo de terapêutica, quer seja endodôntica, quer seja sistêmica, vai conseguir resolver, a não ser realmente a remoção cirúrgica dessa porção radicular infectada. Então, realmente, hoje a cirurgia paraendodôntica ela está muito bem situada como um complemento do tratamento endodôntico que não consegue efetivamente atingir um índice de sucesso adequado naquelas lesões ditas como lesões refratárias, acho um termo um pouco interessante, mas enfim, aquelas lesões que não conseguem ser resolvidas com um bom tratamento endodôntico, que se presume, portanto, que esta infecção já está fora do âmbito endodôntico e aí precisa-se ter este complemento cirúrgico à endodontia bem feita, a endodontia realizada dentro de um protocolo conhecido e aprovado. Eu creio que, de fato, antes de mais nada, é preciso compreender a importância de um bom tratamento endodôntico, de um retratamento bem indicado e, é claro, nunca esquecer que a possibilidade de uma complementação cirúrgica é algo concreto dentro de qualquer tratamento endodôntico. Mas não podemos esquecer, né, que nós precisamos, e a gente vai poder ver aí agora neste slide, que a maior dificuldade que nós temos é a decisão, né, pela cirurgia ou pela não cirurgia e quais são as dificuldades da intervenção no fracasso endodôntico. Quer dizer, fracasso endodôntico é isso que a gente disse até agora, mas eu preciso tomar uma decisão se neste momento eu vou para a reintervenção ou se vou para a cirurgia periapical. Todo tratamento, quando a gente vê esse slide aí, essa imagem desse caso, o que acontece? Eu tenho aí uma condição que a contaminação por micro-organismos, né, esta aqui uma infecção primária, baseada toda ela praticamente em anaeróbios, por volta de 90% a 92% de micro-organismos anaeróbios, que, apesar da extensão da lesão, ela é absolutamente curável com o tratamento endodôntico, com a intervenção endodôntica. Isto é o que nós esperamos, isto é o que o paciente espera, né? A cura, a reparação, a volta de uma estrutura óssea circundando a raiz, tal qual a que existia anteriormente. Isto é considerado o sucesso do tratamento. Porém, nós precisamos observar, né, e é o fruto da nossa conversa aqui hoje, esse tipo de caso, onde foi feito um tratamento endodôntico, esse tratamento endodôntico apresentou um extravasamento de material obturador, no caso aqui cimento e um pouco de gutapercha, ou uma boa quantidade de gutapercha, além ápice, e que nos anos 70 era praticamente, e até os anos 80, praticamente certo que qualquer profissional iria optar
pela remoção desse material, porque se colocava como esses materiais causando o insucesso do tratamento endodôntico. Fruto da mudança dos materiais, principalmente dos cimentos mais biocompatíveis, né, mais aceitos pelo organismo, né, e as técnicas de descontaminação, nós podemos observar, né, pós-tratamento endodôntico, que um controle longitudinal leva a uma alteração do ponto de vista ósseo, né, das condições ambientais na região periapical, podendo levar aí sim, né, com um controle de longo prazo, mesmo ainda estando lá o material extravasado, uma condição clínica favorável. Lógico que sabemos que, se fizermos aqui um histológico, nós teremos presença de células inflamatórias, né? E elas poderão persistir até por longo prazo ou por toda a vida desse dente, porém sem nenhuma desconforto ou alteração para o paciente. Sempre fica a dúvida: remover cirurgicamente ou não remover cirurgicamente esse material? Então, eu gostaria também que o professor Marcelo nos dissesse o que é a experiência dele e o que ele acha que nós deveríamos fazer nessa situação. Removemos ou não cirurgicamente esse material, já que isto, nos anos 80, era indicado a cirurgia periapical. Eu costumo ser bastante prático, quer dizer, é importante o acompanhamento radiográfico e se determinar qual é a condição clínica no momento que eu tenho que fazer a complementação desse tratamento. A complementação, eu quero me referir, por exemplo, a uma reconstrução protética. Porque para mim, como endodontista, é fácil eu simplesmente dizer, não, vamos controlar o caso e no momento adequado eu vou decidir se faço a remoção desse material ou não, em função dos sinais e dos sintomas que este paciente eventualmente vai apresentar. O que eu acho difícil é exatamente quem está na outra ponta da nossa linha. Quer dizer, o clínico ou o protesista ou quem quer que seja, que vai ter que fazer ali uma reconstrução protética. E quando ele olhar aquela radiografia, quando o odontista fez o canal, mandou para ele aquela radiografia, ele vai olhar aquela radiografia e vai ver aquele material extravasado. A dúvida que ele vai ter é assim: puxa, será que eu vou fazer todo o meu trabalho aqui bonito, vou fazer um trabalho caro, meu paciente vai pagar? E será que eu vou ter sucesso no tratamento endodôntico? Quer dizer, será que daqui a algum tempo não vai aparecer uma fístula, o dente não vai começar a doer, ou alguma coisa relacionada com este material extravasado vai levar a cabo todo o trabalho bonito que eu fiz aqui? Então, eu também nesta hora sou bastante prático. É assim, ainda que este material exista, ainda que no futuro este material venha a apresentar algum tipo de problema, como uma fístula, ou uma exudação, ou dor, alguma coisa que indique obrigatoriamente a complementação cirúrgica no sentido de remover esse material extravasado que aí está. Independentemente do trabalho protético que foi criado em cima, como as técnicas cirúrgicas hoje são mais previsíveis, eu simplesmente digo para o profissional que vai seguir o tratamento faça a sua prótese, porque se alguma coisa tiver que ser feita nesse dente, ela vai ser feita via apical, via retrógrada, independentemente do trabalho que foi feito na coroa. E por causa da previsibilidade do tratamento cirúrgico, eu consigo dar segurança a este profissional, dizendo que o dente não vai ser perdido em hipótese alguma, porque eu tenho condição cirúrgica de fazer um bom trabalho se eu precisar fazer nesta remoção desse material que foi extravasado. Quer dizer, as duas coisas são muito importantes. A segurança que o profissional que precisa restaurar o dente tem que ter e a minha segurança em poder lançar mão, de novo, de técnicas e de materiais previsíveis do ponto de vista da cirurgia apical. Nós não podemos esquecer que nisto está envolvido todo o processo de reparo. Quer dizer, as decisões têm que ser tomadas pensando no processo de reparo. Quer dizer, tudo isso que o professor Marcelo disse é absolutamente, concorde com tudo isso, mas nós também não podemos, porque essas decisões, né, estão tomadas em cima de conhecimentos de processo reparacional. Se a gente olhar no slide, nós vamos observar que
que existem alguns fatores que podem interferir no processo de reparo que também vão levar à tomada de decisão. Faço ou não o retratamento ou a cirurgia. Muitas vezes a cirurgia até às vezes está contraindicada porque o paciente não está apto, sistemicamente não está apto a receber essa cirurgia. Por quê? Porque eu tenho fatores locais, né, de infecção que interferem no reparo. Quer dizer, o tratamento endodôntico só para ter sucesso, ele só tem sucesso se houver a descontaminação, ou grande parte dessa infecção seja removida, que eu crie um ambiente desfavorável para o desenvolvimento microbiano dentro da cavidade endodôntica. Não é? Porém, eu preciso pensar que os aspectos de hemorragia também, né? A hemorragia, o excesso de sangue, as discrasias sanguíneas vão alterar o processo de reparo e que eu posso não ter reparo em função disso. A quantidade de destruição tecidual e tipo de destruição tecidual e quem é que está causando essa destruição tecidual. Por exemplo, eu tenho restos de micro-organismos, por exemplo, dos gram-negativos, né? Os LPS, que precisam ser eliminados e são de difícil eliminação pelo organismo, tanto pelo sistema de drenagem quanto por inativação das próprias medicações que a gente utiliza. Então, às vezes, a presença dos restos do micro-organismo, nós matamos os micro-organismos, nós eliminamos, mas precisa tirar, como a gente brinca, precisa tirar o cadáver de lá, não adianta só matar. Só que nós dependemos do organismo para que ele faça isso. E esse tecido, esse LPS, não tecido, mas o LPS, uma parte da parede do micro-organismo, é de difícil remoção, né? É difícil o organismo fazer a fagocitose e drenar isso dos tecidos. Então, isso tem que ser levado também em consideração. Às vezes, a cirurgia é necessária exatamente por isso. Eu matei tudo, mas o organismo não conseguiu limpar, eu tenho que ir lá fazer a cirurgia, fazer uma curetagem para poder remover. Deficiência de suprimento sanguíneo, se eu não tenho eficiência no suprimento sanguíneo, não vai ter reparação, porque não chegam lá as células de reparo. Né? Presença de corpos estranhos. Esse é um problema, porque o próprio material obturador existente, né, é um corpo estranho, muitas vezes, para o organismo. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, um cone de gutapercha inteiro, ele não funciona como um corpo estranho, ele é aceito pelo organismo. Porém, restos, pequenos pedaços de gutapercha, ou a pasta de gutapercha, aquela gutapercha que você dissolveu com um solvente qualquer, aquela pasta passa a ser um objeto estranho ao organismo. Tá? E o que o organismo faz? Cria um granuloma, um tecido granulomatoso, para poder cercar esse material. E muitas vezes eu não tenho reparo por isso. Eu vou lá depois cirurgicamente, removo este material, o resto desse material, e teremos o processo de reparo à cura. E fatores sistêmicos, nutrição. Né? Quer dizer, nós temos, a maioria das pessoas nutrem-se mal, ou não tem uma nutrição equilibrada. Né? Estresse hoje, quer dizer, nós estamos vivendo num mundo de alto estresse. Né? Todas as pessoas hoje estão muito estressadas e isso leva a um comprometimento do sistema de defesa. Os estados debilitantes crônicos, né? Então os pacientes com patologias crônicas, por exemplo, o diabético crônico, né? Aquele paciente que tem a doença crônica e principalmente aqueles que não controlam a doença, né? Podem interferir gravemente no processo reparacional. Questão dos hormônios e vitaminas. Eu chamo até mais atenção aí nesse momento para vitaminas, né? O fato de a nutrição não ser adequada, eu não tenho suprimento vitamínico adequado. Por exemplo, cálcio. Todos nós temos necessidade de um suprimento de cálcio diário que exige que a gente tome 1 litro de leite, coma 100 gramas ou coma 100 gramas de queijo ou de qualquer produto lácteo, né? Menos a manteiga,
para suprir de cálcio, porque a célula precisa para poder reparar, principalmente numa área óssea, como é o que nós estamos trabalhando aqui, eu preciso de suprimento de cálcio para poder ter a calcificação do tecido que se formará lá naquele local no processo de reparo. Se eu não tenho cálcio disponível, eu não terei a formação do osso, a reparação. Mas não basta cálcio, eu preciso fósforo. Mas não basta cálcio e fósforo, eu preciso de vitamina D. Quer dizer, é um complexo que eu preciso no local para que haja a reparação e que se o paciente não tem suprimento adequado através da sua dieta ou de complementação com medicamentos com essas vitaminas, eu posso ter o comprometimento. Desidratação, idade, né? Quantas pessoas a gente conversa que não tomam água, não tomam líquido, baixa incidência de ingestão de líquido, e isso compromete também o sistema de defesa. Então, são aspectos gerais que são decisivos na decisão que a gente vai tomar pela cirurgia ou não. E, às vezes, o tratamento endodôntico não dá certo porque tem essas deficiências. E, portanto, eu vou ter que complementar com a cirurgia, porque só com o tratamento endodôntico não foi possível criar condições para que eu tenha o reparo. Mas nessa decisão, ainda temos grandes dificuldades. Por exemplo, o instrumento fraturado. Não é? Sempre foi colocado que, olha, instrumento fraturado dentro do canal, na maioria das vezes, cirurgia para fazer a remoção desse instrumento fraturado. Às vezes, dependendo da posição que está o instrumento, eu não tenho outra saída, né, professor Marcelo? Não tem jeito. Para remover esse instrumento, é golpe de sorte. Né? Eu sempre brinco o seguinte: chegar até o instrumento fraturado é obrigação de todos nós endodontistas. Passar pelo instrumento vai muito da habilidade e do instrumental adequado para poder passar. Tirar tem muito mais de sorte do que qualquer habilidade. Né? Precisa ter habilidade, mas é muito mais de sorte, porque muitas e muitas vezes eu passo pelo instrumento, deixo ele solto dentro do canal e não consigo remover. Ele não sai de lá de dentro. E quando ele está ultrapassando a região apical, eu preciso mais do que sorte. E às vezes até tem sorte de tirar uma parte e fraturar aquela parte apical. Então, nesse caso, olha, a tentativa, passamos pelo instrumento, mas ele não sai. Não é? Então, tivemos que optar pela cirurgia, realizamos a cirurgia antes da obturação do canal, não é? Fazendo uma obturação retrógrada, até para que essa obturação retrógrada fosse um anteparo para a minha obturação. Não é? Alguns fariam isso de uma outra forma, obturariam antes, fariam a cirurgia para remover o instrumento, mas é que esse instrumento aqui dentro ia impedir uma boa obturação, né, professor? Claro que sim. Aí depois de obturado, para remover esse instrumento, eu crio um espaço vazio dentro do canal. A única alternativa aí seria efetivamente fazer as duas coisas concomitantes. A obturação do canal a céu aberto, quer dizer, com a região apical aberta, fazia a obturação do canal, removia o instrumento, fazia a obturação do canal e depois fazia o corte já via ápice, no mesmo momento, com um retropreparo, se for necessário, uma retroobturação, tudo no mesmo tempo cirúrgico. Essa é uma alternativa que nós estamos fazendo com um pouco mais de frequência, em função exatamente desses obstáculos, ou daquele canal que nunca seca, aquelas coisas assim. É uma sessão um pouco mais longa, é uma cirurgia periapical, que ela primeiro trata o canal e depois faz a cirurgia, mas tudo no mesmo tempo, mas que efetivamente consegue ter bons resultados, como, por exemplo, o risco de você fazer, como você fez agora, quer dizer, a alternativa não havia. O risco de você colocar o teu retropreparo e a tua retroobturação antes de fazer a obturação do canal, é que no momento da condensação do código da pecha, você deslocar ali um material retroobturador e ter, portanto, uma percolação, uma infiltração e perfiltração da lesão apical. É só para vocês verem como é que, na hora da decisão, quantos detalhes estão sendo levados em consideração, e um detalhe que tem que ser muito observado, que é você ir para frente do espelho e conversar com aquela pessoa que está no espelho. Perguntar para ela
eu tenho o equipamento adequado, eu tenho a técnica adequada, eu estou num bom momento, nesse momento o que é melhor eu fazer, para você poder responder adequadamente para aquela pessoa. Porque para aquela você não pode mentir, você pode mentir para qualquer uma, mas para aquela que está lá no espelho é impossível você mentir. Né? Para que eu possa ter a possibilidade do sucesso do tratamento. Quer dizer, né? Por volta aí de um ano depois, né? Menos de um ano, eu já tenho, né? Uma formação de osso, onde eu tinha uma lesão extenso, um reparo adequado, né? Me mostrando que está caminhando para o sucesso aquilo que a gente desejava do tratamento e controlado aí, ó, por 10 anos, né? Nessa avaliação de 10 anos, o espaço do ligamento periodontal, lâmina dura, dizendo o seguinte, houve reparo. Quer dizer, tivemos que fazer a cirurgia associada ao tratamento endodôntico, né, a reintervenção endodôntica para poder tentar remover aquele material. Quer dizer, um conjunto de coisas, um complementando o outro, podendo levar assim ao sucesso. Então, da mesma forma que o instrumento fraturado, nós temos a presença do pino. Né? O professor Moacir, que está aqui, que também faz prótese, né? Sabe da dificuldade de que é a decisão na presença de pino ou não. Professor Marcelo, como é que é o seu critério? Né? Que a dificuldade é esse, é o critério da tomada de decisão. O que é que você normalmente pensa antes de tomar a decisão? Aquela que você fica olhando para a radiografia, para o caso e não sabe, não, quer dizer, existem critérios técnicos que são inquestionáveis. Por exemplo, o comprimento de um pino, o diâmetro que ele tem, a conicidade desse pino, o remanescente ósseo a que nível está, o remanescente de parede dentinária como está. Quer dizer, estes requisitos técnicos, eles são inquestionáveis. É óbvio que um pino muito comprido, ele vai levar a um risco substancialmente maior de remover do que um pino curto. Um pino com uma conicidade muito grande, da mesma forma, vai levar a um risco de fratura radicular naquela borda cervical, muito maior do que um pino que tiver uma conicidade menor. Este tipo de avaliação ele é levado em conta sempre. A dificuldade de remoção do pino, ela está muito mais relacionada com o risco da fratura radicular. Toda vez que houver um risco suficientemente grande a ponto de eu me sentir inseguro na remoção deste pino, eu obviamente vou optar por uma solução um pouco mais, de novo vou usar a palavra previsível, porque a remoção do pino quase sempre é uma manobra imprevisível. Eu sei que hora eu começo, quando eu começo e como eu começo. Como eu termino e quando eu termino, isto nem sempre é algo tão previsível assim. Então, quando o risco começa a ficar muito grande, o risco de fratura radicular por causa dessa remoção, eu realmente vou optar pela cirurgia e vou fazer a intervenção via cirúrgica. É óbvio que existem casos e casos. É óbvio que eu sempre vou tentar remover o pino. Eu vou precisar sentir como é que está essa dificuldade da remoção do pino. E, de novo, quando eu perceber que o risco está sendo alto demais, eu paro e vou partir para a cirurgia periodontal. Exatamente, aí no slide vocês podem ver agora um caso clínico que é exatamente esse tipo de dificuldade. Eu jamais tentaria tirar esses pinos que aí estão, com certeza. Então, a avaliação que eu fiz no momento de decisão por esses tratamentos, quer dizer, uma paciente que já tinha esse tratamento de longo prazo, há mais de 15 anos tratado, e ela, por sinal, até uma microbiologista, então eu estava explicando as questões microbianas que estavam envolvidas, e ela entendeu, mas eu levei em consideração algumas coisas. Tem dificuldade para a remoção desses pinos? Tem risco? Tem. A minha observação ao longo do tempo com a remoção de pinos tem me mostrado o seguinte, é mais fácil tirar um pino longo do que um pino curto. O que, do ponto de vista mecânico, é uma incongruência. É uma incongruência.
porque quanto mais longo, mais retentivo. O problema é que a cimentação desses pinos normalmente é realizada, ou sempre foi realizada, hoje existe uma modificação das técnicas, então provavelmente isso não vai servir daqui a 10 anos. Por quê? Porque normalmente as pessoas que faziam prótese, nós todos aprendemos na faculdade, assim, eu aprendi assim há 20 e tantos anos atrás na faculdade, que a gente passava o cimento no pino e levava em posição. Então o que acontece? Quando eu vou passar o cimento no pino e um pino justo, quando eu vou levar esse pino em posição, o que acontece com o cimento? O pino está muito justo, o cimento vai ficando para fora, para o espelho, para a cervical do dente. Então o que acontece? Na porção média e apical do pino não tem cimento. Por isso que ele é mais fácil de remover. Mas se ele foi bem cimentado, se ele foi feito a cimentação, colocando primeiro o cimento dentro do canal e depois colocando o pino, fica muito... que é a mesma técnica que a gente utiliza para obturar o canal. Quer dizer, se os pinos tivessem sido cimentados na mesma técnica de obturação do canal, seria muito difícil remover o pino. Hoje já se faz isso porque nós fomos insistindo, os endodontistas insistindo com os clínicos para que fizesse esse tipo de procedimento, isso dificultou e dificulta a remoção dos pinos. O problema do pino curto é que, normalmente, ele é bem cimentado, apesar de ser curto. E está bem ajustado? E está bem ajustado. Senão já tinha caído, né? E ele funciona como uma alavanca. Então, ele é mais difícil de ser removido e mais perigoso. É a minha experiência aí de 20 e tantos anos removendo, eu percebo isso. Lógico que a minha experiência é diferente da experiência do professor Marcelo, são vivências diferentes, experiências vividas diferentes. O dia que você fratura o primeiro, você corre dos outros. Não é? E normalmente fratura no dente de pessoas ou no dente que você não queria não posso. E é o risco do exercício da profissão. Então vamos voltar nesse slide para eu o que eu pensei? Se eu fizer a cirurgia nesses dentes, principalmente, este lateral, já foi feita uma cirurgia periapical nela, isso provavelmente nos anos 60 ou 70, né? A obturação retrógrada muito pouco profunda, realizada com amálgama, leva ao insucesso, mesmo depois de 10 anos vai para insucesso. Então eu imaginei o seguinte, se eu fizer uma cirurgia periapical, eu vou precisar fazer um preenchimento na região apical. Nestes 3 dentes, o que vai acontecer? Eu não ficarei com material vedante apical suficiente. Não tem espaço. Porque eu não tenho espaço, não tenho comprimento. Eu preciso pelo menos 4 milímetros de obturação. Se nós pensarmos que os insertos que nós temos para fazer preparo com ultrassom apical tem 4 milímetros, quer dizer, eu ficarei no máximo com 4 milímetros. Mas não é só preparar, eu preciso preencher e nem sempre também esse preenchimento é adequado. Como esse paciente tem pouca destruição óssea, para que eu possa fazer o preparo e o preenchimento, eu terei que tirar muito osso dele. Se eu tiro muito osso dele, eu estou tirando tecido nobre para poder depois ser recomposto. Então, olha, eu tenho muita chance de insucesso dessa cirurgia. Então, eu optei pela remoção dos pinos, sabendo das dificuldades, sabendo dos riscos, mas posso dizer para vocês da experiência vivida com esse caso. Foi fácil remover esses pinos, porque a cimentação deles estava inadequada e provavelmente por essa cimentação inadequada, com falta de preenchimento de cimento, apesar de radiograficamente me parecer absolutamente justo. Isso permitiu uma microinfiltração que levou a uma contaminação na região periapical e o paciente tem sintomatologia. Então a remoção desse pino, com toda a dificuldade, com todos os recursos que a gente precisa ter de associar corte com vibração ultrassônica e às vezes também tração, para poder remover. Antigamente a gente fazia só com tração, aumentava o risco.
Hoje, nós podemos fazer o desgaste, fazer uma vibração com ultrassom nesse pino, e com isso nós precisaremos menos força para poder fazer a tração, permitindo que eu faça isso com mais segurança. Tá? Então, para vocês verem a pouca quantidade de cimento, lógico, porque ele estava justo, mas você vai ver que sempre na porção apical tem pouco cimento. E isso faz com que ele fique mais fácil de ser removido, e depois a gente vai fazer o tratamento endodôntico. E olha aquilo que o professor Marcelo comentou naquele caso de que eu fiz a cirurgia primeiro, quer dizer, olha aqui, durante o tratamento endodôntico eu fui lá e quis soltar esse material daqui para que eu pudesse, soltando esse material, poder trabalhar nessa região, obturando melhor, vedando melhor. Lógico, isso depois teve a necessidade da remoção cirúrgica, porque isso aqui é amálgama, ele oxida, ele fica totalmente irregular, o micro-organismo adere à sua superfície e não tem como o organismo fagocitar esses micro-organismos, portanto, vai persistir a sintomatologia e tal. Que, na verdade, nesse caso, ela não tinha sintomatologia nesse dente, a não ser quando eu fazia a percussão, a sintomatologia que ela tinha, a palpação, era nos centrais. E olha o lateral que eu fui fazer a obturação, e olha, extravasamento, fruto da reabsorção apical, que existe e que a gente não vê na radiografia, na maioria das vezes. Ajusta-se o material obturador, mas em função dessa reabsorção, você não tem o vedamento completo com o material sólido. E aí o cimento vai embora. Em algumas vezes, no controle da obturação está sem extravasamento. A hora que você vai fazer a condensação, o cimento extravasa. Por isso a opção por um cimento que tenha boa compatibilidade com os tecidos periapicais. E você faz controles, né? Aqui um controle de 12 meses, paciente já com novas próteses e sem nenhuma sintomatologia, sem nenhuma alteração do ponto de vista clínico que mereça ser levado em consideração. Lógico que eu tenho que pensar que histologicamente aqui eu não terei sucesso, esse cimento ao longo do tempo terá que ser reabsorvido, se for reabsorvido, não é? Portanto, no mínimo eu quero que tenha uma cápsula fibrótica, um tecido fibrótico, um tecido cicatricial em volta desse cimento, mas a escolha do cimento tem que ser para um cimento que permita esse tipo de resposta biológica. Então, é para que a gente possa entender as coisas que acontecem. Aí, um outro caso, olha, com um pino pré-fabricado, um tratamento endodôntico realizado há 8 meses, com uma rarefação apical, e o paciente com sintomatologia não consegue cortar nada com este dente. A paciente reclamava que toda vez que ela ia se maquiar, ela tinha dor, porque ela apalpava a região apical e tinha sintomatologia, e o dente dela, na maioria das vezes, ficava dizendo para ela o dia todo: estou aqui, estou aqui, estou aqui. Não é? Eu, mais uma vez, optei, não é, pelo retratamento, apesar da dificuldade de tirar esse tipo de pino. Esse foi muito mais difícil de remover do que aqueles longos. Com certeza. Lógico que também estava cimentado com resina, então tivemos que trabalhar muito em volta desse pino com ultrassom. Porque, olha, resina, então tivemos que tirar a resina e depois trabalhar com ultrassom a resina. O ultrassom não corta muito bem a resina. É verdade. Não corta muito bem a resina, então tem muita dificuldade. E quanto melhor foi realizada a restauração, quanto melhor foi o sistema de adesão, o funcionamento do sistema de adesão, mais difícil será remover esse pino. Então, mais retratado, o paciente passa sem sintomatologia, sem a opção da cirurgia. Para essa paciente já tinha sido indicado que ela fizesse a cirurgia. A própria pessoa que fez o tratamento endodôntico propôs para ela que se fizesse a cirurgia, porque seria difícil remover o pino. Nós optamos pelo retratamento, pela reintervenção endodôntica. Por quê?
que a gente leva em consideração aí a reintervenção endodôntica sempre? Eu sempre penso na minha tomada de decisão, e aí eu queria que o professor Marcelo também desse a sua opinião. Eu quero ser o menos invasivo possível. Todo procedimento invasivo leva a maiores riscos. Então, eu opto pela cirurgia como o último recurso. É o meu último recurso dentro das minhas habilidades, dentro do meu conhecimento, dentro da minha vivência e experiência. Quer dizer, venci tudo isso, quer dizer, olha, eu acho que a reintervenção, eu vou ter limitações próprias dela, das condições do dente, das condições do paciente, condições minhas profissionais, né, de habilidade, de técnica, de recursos, aí sim eu opto pela cirurgia, como último recurso que eu possa ter no insucesso de tratamento. É o meu modo de pensar também. Quer dizer, a cirurgia, em casos de retratamento, ela tem que ser indicada somente quando já esgotei todas as outras possibilidades. É óbvio que eu sempre tenho que jogar com o fator de risco do retratamento, mas também tenho que levar em conta o fator de risco da cirurgia. E é exatamente esse balanço que tem que ser feito para que eu possa, de forma um pouco mais tranquila, poder eleger um ou outro tratamento. Mas, sem dúvida, nunca a cirurgia periapical ela é a primeira escolha frente a um caso de insucesso endodôntico, ainda que ele tenha sido já retratado uma vez. E eu acredito que, dentro de determinadas condições, é possível se atingir sempre um degrau a mais no que diz respeito ao sucesso endodôntico e, assim, efetivamente deixar a cirurgia paraendodôntica como o último recurso, como algo complementar, se tudo aquilo que eu realizar não conseguir surtir o efeito que eu estou esperando ter. Né? E, professor Marcelo, quanto ao cone de prata, que é outro... Mas cone de prata é fácil tirar. Como é que o professor, por exemplo, numa situação clínica dessa, poderia informar aí aos nossos colegas de como o senhor vê a remoção desse cone de prata e qual que é o procedimento? Mas eu acho que hoje, com as pontas de ultrassom desenhadas para se trabalhar dentro do canal articular, com o recurso imprescindível do microscópio, hoje nós podemos dizer que os cones de prata são instrumentos, né? Eu não vou chamar como material obturador, não dá mais para considerar cone de prata como material obturador, são corpos estranhos dentro do canal de fácil remoção. Né? Obviamente, fácil não quer dizer que a gente consegue fazer sempre, mas se nós levarmos em conta como fazíamos há 15 anos atrás, que era com uma lima endodôntica, tentando negociar um espaço entre o cone e o canal, depois tentando puxar com uma pinça e o cone quebrava, aí eu tentava fazer isso um pouquinho mais para dentro. Quer dizer, hoje a gente tem tecnologia para trabalhar com pontas de ultrassom dentro do canal e embaixo do microscópio óptico eu consigo fazer um trabalho muito, muito previsível no que diz respeito à remoção de cone de prata. Né? É o nosso dia a dia hoje. E nesse caso aí que a gente está mostrando, né, quer dizer, esse paciente foi premiado com algumas situações, né? O cone de prata, quer dizer, não estamos dizendo do próprio tratamento, porque o cone de prata foi um tratamento preconizado como protocolo de contemporâneo nos anos 60, nos anos 50, os anos 60. Né? Já faz 45 anos. Né? Já faz 45 anos. Apesar de termos ainda profissionais que usam de cone de prata, né? A gente vê nas casas de artigos dentários ainda tem para vender o cone de prata. Já estamos vivendo a época de se usar uma resina dentro do canal como material obturador e, ao mesmo tempo, ainda conseguimos viver com esse paradoxo de ter cone de prata sendo usado como material obturador. Né? Exatamente. Neste caso, além disto, né, do cone de prata, um pré-molar também com uma obturação não considerada adequada hoje, com reabsorção apical, né, com grande reabsorção da raiz, o outro pré-molar com iatrogenia, ausência de tratamento endodôntico, já uma rarefação apical, quer dizer, só aqui nós temos nesse paciente uma condição
de análise de insucesso do tratamento imensa, com várias alternativas, seja de reintervenção ou até de cirurgia, com reparação diferente, com restaurações depois complementares diferentes. Né? Mas dentro daquilo que o professor Marcelo disse, exatamente isso. Quer dizer, eu podendo trabalhar com magnificação, né? Usando de instrumentos adequados. Nesse caso aqui não foi preciso nem o uso de ultrassom, porque a presença do cone de prata, esses rabichos na porção coronária, permitiu o aprisionamento com um instrumento adequado para o seu tracionamento, e aí foi possível fazer a remoção. Né? O grande problema do cone de prata é que, onde tem cone de prata, não foi feito o preparo do canal adequadamente. Se não foi feito o preparo do canal adequadamente, não foi feita a limpeza, não foi feita a desinfecção. E não é possível manter essas condições com esse tipo de obturação também. Além disso, permite grande infiltração de líquidos do periápice e também da cavidade bucal para dentro do canal, oxidando a prata, quer dizer, levando também à produção de óxidos que são irritantes aos tecidos periapicais, e isso acaba perpetuando as lesões. Né? Então, para vocês entenderem que essa dificuldade de remoção de cone de prata, né? Quer dizer, nessa condição aqui, os cones já estavam totalmente para dentro do canal. Né? Para sua remoção, houve também iatrogenia. Eles foram saindo em pedaços, os cones. Né? E depois, as iatrogenias de preparo, em função da dificuldade de remoção de pequenos fragmentos. Nesta época feito, nós não tínhamos ainda o ultrassom com a eficiência que temos hoje e com instrumentos que nós temos hoje para poder remover. Então, isso tudo foi removido com limas, né? Aquela técnica mais antiga, com lima reto, né? Causando danos, dificultando o ajuste do material obturador até que a gente possa obturar da melhor forma possível, mas sabendo que essas iatrogenias também podem levar a um insucesso que às vezes até tem que levar para a cirurgia. Graças a Deus, né? Com a possibilidade técnica, com a ajuda do organismo paciente. Nesse caso, graças a Deus mesmo, porque o mandibular passava bem ali perto. Exato, se tivesse que fazer a cirurgia, já ia ser um complicador a mais. Né? A inconveniência para a cirurgia, a posição do dentário inferior. Né? Dificulta sobremaneira a cirurgia e, além de dificultar, trazendo grande risco para a cirurgia, porque, inevitavelmente, para poder trabalhar cirurgicamente aqui, teria que fazer algum corte. E todas as vezes que a gente tem corte nessas regiões, nós vamos ter que ter cortes usando alta rotação, né? Se não usar alta rotação, utilizando instrumentos de corte manual, dificultará muito o acesso, né? Mas, graças às condições gerais do hospedeiro, aí, do paciente, criou uma condição favorável para o sucesso do tratamento. Né? Além disso, nós temos também as iatrogenias, né, que poderão ter que levar a cirurgias ou não. Né? Então, aí a situação também de tratamentos com iatrogenia e a opção, fazer a cirurgia ou remoção desse pino. Se eu fizer a cirurgia, eu terei muito espaço que eu não vou manipular adequadamente, não vou limpar adequadamente e não vou preencher adequadamente. Posso fazer um tratamento endodôntico por via retrógrada? Pode. Mas não é fácil. Por quê? Porque se eu fizer aqui uma psectomia para criar condições para poder fazer o preparo nessa região, eu tenho que entrar com um instrumento aqui que vai ter por volta de 11, 12 milímetros. Para eu poder entrar com esse instrumento com um comprimento de 11, 12 milímetros, eu tenho que abrir no osso aqui, no mínimo isso, para que ele possa ter acesso. Com
11 ou 12, o mesmo comprimento do instrumento, eu não consigo trabalhar. Eu terei que desgastar muito osso aqui em cima. E olha o que eu tenho aqui. Eu posso chegar, né, aqui na fossa, no seio maxilar e podendo levar a outro tipo de complicação durante o tratamento. Além disso, não me parece nessa radiografia claro se esse pino provocou algum tipo de perfuração. A imagem leva a crer que sim. Sugere. Tá bom. Se eu fizer o tratamento por aqui, via retrógrada, e não resolver esse problema aqui também, eu vou ter... Então, apesar de todos os riscos... Tem que tirar o pino. Mas esse paciente me foi encaminhado para fazer a cirurgia desses 2 dentes. Com pedido da cirurgia. Este também não resolve fazer a cirurgia porque eu não tenho vedamento adequado no canal. Aquilo que está levando a essa rarefação é fruto de infiltração. Com o paciente, com uma boca, com condições muito desfavoráveis, né, de higiene, de saúde bucal, de controle dos tratamentos. Quer dizer, você tem tudo desfavorável nesse paciente. Então, se você jogar muito com a possibilidade do sucesso do tratamento endodôntico, do tratamento só cirúrgico, você está correndo muitos riscos. Né? Então, houve a necessidade de fazer aí a remoção do pino, com as dificuldades que existem para isso, né? A realização do tratamento endodôntico e um processo de restauração do desvio, né? Para que depois pudesse fazer um novo pino, né? O colega que fosse fazer a restauração pudesse fazer um pino no longo eixo do dente, né? Inclusive propiciando melhores condições de mecânicas, né? De resultante de força na região apical, levando uma melhor condição para o reparo desta região. Né? Então, para vocês verem que vários fatores a gente leva em consideração para poder optar por uma cirurgia ou não. Este eu acho que é o fator primordial, né? A anatomia é o fator primordial, não é, professor Marcelo? Para a indicação da cirurgia. Quando eu não consigo vencer a anatomia, eu só tenho uma possibilidade, que é a cirúrgica. E não é a possibilidade cirúrgica para poder vencer a anatomia, é para remover a porção anatômica que eu não consegui fazer a intervenção. O que o senhor acha disso, professor? Eu tenho até medo dessa palavra, porque eu acho que os nossos tratamentos... A endodontia hoje ela é muito privilegiada no que diz respeito a todo um arcabouço tecnológico, novos materiais, novos instrumentos. O que acontece é que nós não conseguimos dominar a anatomia. Nós temos uma imagem bidimensional de algo tridimensional, nós temos... trabalhamos dentro de um corpo que nós não conhecemos exatamente como ele é e procuramos fazer dentro deste corpo que a gente não conhece uma escultura determinada, e essa escultura tem que, durante a sua feitura, privilegiar os objetivos de limpeza e desinfecção do canal radicular. Efetivamente, nós não conhecemos a anatomia do canal radicular ou do sistema radicular e, portanto, nós não conseguimos dominar esta anatomia o suficiente para poder obter o 100% de sucesso que a gente pretende no tratamento endodôntico. Eu, efetivamente, não acredito que o limite entre o sucesso e o insucesso esteja noutro fator, a não ser no próprio fator anatômico. Se eu conseguisse dominar a anatomia, certamente eu já sei como faz para limpar, eu já sei como faz para deixar este canal sanificado, eu já sei como faz para esculpir esse canal para depois obturar bem. Isso eu sei fazer. O que eu não sei, o que eu não consigo, é dominar a anatomia. E ela é, para mim, a grande vilã do tratamento endodôntico, o grande fator de limitação e, portanto, a grande indicadora de cirurgia paraendodôntica. Porque se eu não consigo dominar a anatomia, eu não trato bem o canal. Se eu não tratar bem o canal, eu não vou conseguir ter o sucesso adequado e, efetivamente, repetir este tratamento endodôntico. Não conseguindo dominar esta anatomia numa ou 2 ou 3 vezes, vai acabar me indicando a própria cirurgia paraendodôntica.
Eu sempre penso que tem um binômio importante em endodontia. E até para a gente detectar aquelas pessoas que não gostam de endodontia ou têm dificuldade com endodontia. Que a nossa experiência aí com o tempo de dando aula percebe, a endodontia ou ame-a ou deixa. Odeia, Muito, tanto é que a gente observa que nos cursos hoje é sempre o pessoal mais jovem, raramente vem um de mais tempo de formato, e quando vem é aquele que apaixonou, que gosta mesmo, verdade, mas que está tendo dificuldade. Mas por que ele está tendo dificuldade? Por dois motivos. Eu falo, o primeiro deles, às vezes, é desconhecimento da anatomia. Isso eu acho que é o primeiro. O segundo é vencer a anatomia. Eu conheço, mas eu não dou conta de vencer. Eu não dou conta de vencer por vários motivos. Mas o primordial deles era sempre os nossos instrumentos, ou ainda o nosso instrumental. Quer dizer, nós não temos um instrumento inteligente. Um instrumento inteligente ainda somos nós. E o problema é que a inteligência desse instrumento precisaria estar na ponta do instrumento. E nós estamos distantes da ponta do instrumento. E nós precisamos, com a nossa inteligência, com a nossa habilidade, controlar a ponta do instrumento. Ou achar que controla. Ou achar que controla. Então, esse é um problema muito sério. Então, conhecer e vencer esta anatomia. E este conhecimento da anatomia e vencer a anatomia pode pregar peças também na gente, que é a gente optar pela cirurgia e mesmo durante a cirurgia você percebe o seguinte, olha, tinha uma parte da anatomia que eu não vi, que eu não percebi radiograficamente, às vezes até com tomografia, e que vai fazer com que eu faça a cirurgia e que depois tenha que fazer uma intervenção endodôntica porque ficou faltando alguma coisa que eu não consigo pela via cirúrgica. Mas é porque eu não tinha visto, nem pela radiografia, não consegui reconhecer, detectar que ali tinha um problema anatômico. Olha aqui um caso interessante, exatamente sobre isso. Olha, são casos que são sempre indicados para cirurgia. É aquele que tem uma restauração, às vezes a pessoa não quer trocar restauração, às vezes ela está até bem realizada, a restauração está adequada, mas há necessidade de algum tratamento para essa porção do canal que está levando a essa destruição óssea. Olha, um premolar inferior, praticamente 100% tem um único canal, é um canal praticamente reto, amplo. Mais a porção apical. Mas a porção apical está sempre virada para o lado onde a gente não quer. Ela nunca está virada para o nosso lado, ela está sempre virada para o outro lado. Ela gosta mais de olhar para a língua do que para a gente. Não é isso? Mas às vezes não é só isso. Então, optamos, nesse caso, pelo retratamento, muito mais como ousadia de remoção do pino, da coroa, do que propriamente do tratamento. Mas ainda bem que optamos por isso. Porque o que podemos observar, aquele dente que praticamente 100% deles tem um canal, tinha dois, amplos canais. Então é aquele, se eu fizesse a cirurgia, eu teria que fazer o tratamento endodôntico por via retrógrada, uma obturação de 2 canais, numa superfície muito pequena, numa área muito pequena, e que, com o uso da microscopia, eu vou ver que os meus instrumentos preparadores dessa porção apical são muito mais volumosos do que eu gostaria que eles fossem. E eles acabam destruindo mais tecido do que eu gostaria. Aí é por falta de instrumental. Apesar de nós termos já uma gama muito grande de instrumentos para cirurgia, de insertos para ultrassom, muito grande, mas ainda são muito robustos na vista com microscópio. Quando eu uso o microscópio, eu sempre acho que eles são maiores do que devia. E menores do que eles... Se eles forem menores, eles fraturam muito.
então eu também tenho que controlar a vibração, tudo isso. Quer dizer, então são limitações que a gente tem. Outro fator, né, quer dizer, que também está relacionado com a anatomia, mas às vezes ele cria mais dificuldades junto com a anatomia se ele está presente. Mas se ele estiver sozinho também, já é um complicador para a gente, por dois motivos. Primeiro que ele, para aparecer na radiografia, tem que existir uma reabsorção muito grande, e quando ela não é grande, ela não aparece na radiografia. A gente só vai ver cirurgicamente ou na manipulação do canal. E aí, olha que ápice de dente bonito, não é? Lindo e maravilhoso, bastante reabsorvido a partir do canal sementário. E o que fazer com isso, professor Marcelo? Pois é, imagina você a dificuldade em instrumentar este canal, instrumentar essa porção apical, em fazer um preparo apical adequado, em travar um cone. Como é que se pode travar um cone se o diâmetro externo aí está muito maior do que o diâmetro interno? Quer dizer, é aquilo que a gente não quer quando faz o preparo. O preparo tem que ser maior na porção cervical e menor na porção mais apical. Neste caso, a porção mais apical já está maior do que a parte interna do canal. Esta reabsorção toda mostra para mim que, efetivamente, do ponto de vista mecânico, eu não vou conseguir fazer um preparo cônico afunilado a ponto de poder travar um cone adequadamente na porção apical. Número 2, esta reabsorção me sugere que eu tenho muitos nichos onde, certamente, o micro-organismo está alojado fora do sistema endodôntico. E aí, não adianta colocar hidroxicálcio dentro do canal, nem fora do canal, porque estes nichos vão continuar. Eles têm toda uma fisiologia própria, um metabolismo especial que os mantém ali por muito e muito tempo, a menos que alguém vá e mecanicamente faça a sua remoção com um corte, ou com uma brunidura, ou com um polimento, o que quer que seja. O fato é que esta imagem, ou estas imagens, elas são muito sugestivas do que acontece quando existe uma contaminação apical dessa natureza, com a reabsorção dessa natureza, e do que isso significa como obstáculo para o tratamento endodôntico convencional. Se eu pudesse ver, ou se eu pudesse ter certeza que naquele caso particular estivesse o ápice com esta condição, eu certamente, e talvez qualquer endodontista que visse isso, certamente ia optar já antecipadamente pela cirurgia apical, ainda que complementada inicialmente por um tratamento endodôntico. Indispensável a cirurgia periapical num caso como este. Impossível fazer todo o tratamento só via endodôntica. Esse é o caso típico que eu tenho que fazer uma apsetomia, onde eu tenho que fazer dar um novo acabamento a este ápice, fazer uma plástica de ápice, fazer um retropreparo com uma ponta de ultrassom e fazer uma retroobturação com material adequado. Este é um caso absolutamente inquestionável que, ainda que o tratamento endodôntico seja usado como a primeira opção terapêutica, a cirurgia paraendodôntica ela vai precisar existir para complementar esse tratamento, a menos que eu não queira ter sucesso. E essas reabsorções, né, professor Marcelo, acontecem, quer dizer, aquela imagem era de uma reabsorção que nós não visualizamos radiograficamente, que já é complicada, né, do ponto de vista de ajuste de material obturador, tudo isso. Para esse tipo de reabsorção, pior ainda, claro, não é? Porque eu tenho esses nichos muito maiores. Existe aí na literatura alguns relatos de caso clínico, e esse, inclusive, é um caso clínico que está relatado na literatura, de sucesso do tratamento, mesmo com essa reabsorção extensa, dificuldade de obturação, mais 11 meses de tratamento. Agora, dá certo em todos? Não, não dá certo em todos. Quer dizer, aí eu também dependo de ter um paciente que concorda, né, em ficar tanto tempo em terapia, né, correndo o risco dela não dar certo. Porque a gente está jogando aí com todo o conhecimento, mas também estamos contando com muita sorte. A imprevisibilidade aí é muito alta. É muito imprevisível. Muito alta. Quer dizer, não vai dar certo em todos os casos. Então, são casos que a gente precisa escolher também em quem vai fazer. Olha aí, outra situação.
Tá? Você tem, além do tratamento, né, com precariedade, por quê? Porque esse tratamento foi feito num momento muito jovem desse dente, provavelmente, né, quer dizer, ele já tinha um ápice aberto, mas isso incompleto, mas agravado pela reabsorção em função da lesão. Né? Então, o que fazer? Já partimos já para a cirurgia ou não partimos para a cirurgia? Não. Dentro do conceito, quer dizer, dentro da linha filosófica que a gente está seguindo, é sempre a tentativa inicial de retratar o canal. Vamos tentar tirar esse pino, de novo, levando em conta os fatores de risco, e só depois disso é que eventualmente vai se optar por uma cirurgia. Mas provavelmente esse pino consiga ser removido, e se assim for, é possível tratar o canal com um resultado bastante mais previsível até do que uma própria cirurgia. Exatamente. Né? Porque também nós temos que levar em consideração na decisão da cirurgia o tamanho do forame, quer dizer, o calibre do canal. Por quê? Porque nós vamos preencher com material, normalmente só cimentos. E nós não podemos esquecer que esses cimentos, em grande volume, eles têm uma contração, apesar de também ter uma expansão muito grande. E se ele expande muito inicialmente, ele pode, inclusive, levar a pequenas trincas nessa região, que vão levar também a insucesso. Porém, no segundo momento, ele tem grande contração. E aí começa também a infiltração em função... Então, também está se jogando com isso. Olha, é preferível tentar obturar o canal, com toda a dificuldade que teremos para obturar esse canal, né? Porém, levando em consideração, quer dizer, vários fatores de risco, né? Risco-benefício, para poder determinar um tratamento dela. Olha isso aqui é uma Lima 140. E passa pelo forame. Né? Medicação intracanal, aqui com preenchimento com hidróxido de cálcio, né? Olha que belezinha, né? Um cone invertido, parece que está bem adaptado, né? Bem ajustado, bem travado, em porção onde eu tenho certeza de ter dentina sadia. Né? Começamos a obturação, já começamos a perceber que tem alguma modificação de posição. Tá? Esta imagem não é igual a essa, não é regular como essa. Isso quer dizer que tem cimento que está avançando. Esse cimento que está avançando é por falta de ajuste. Portanto, esse cone não está ajustado em todo o diâmetro o perímetro do canal. Então, faz com que entre cimentos. Entrando cimento, se entrou mais cimento, eu já sei que não está funcionando esse material como um arrolhamento do canal. Tá bom, corta e condensa. Quer dizer, estava muito mais desajustado do que pudesse imaginar. A sorte que, olha, eu percebo que a gutta-percha, ó, tem onde foi feito o nicho aqui, a gutta-percha está aqui. O que está avançando é cimento. Eu tenho agora um complicador. Qual que é o complicador? É a presença do próprio cimento. Então, essa presença do cimento leva a, muitas vezes, a exigência até da cirurgia para poder removê-lo. É aquele paciente que fica com aquela sintomatologia, né? Que às vezes a pessoa fala, será que eu tenho alergia ao material? Pode até ser, é pouco provável. É muitíssimo pouco provável que ele tenha alergia, mas a presença desse cimento pode... Funcionando como um fator irritativo e, portanto, essa irritação. Exatamente. Então, eu tenho aí um processo de inflamação e, na maioria das vezes, aí agora aguda inicialmente, depois ela vai cronificar, né? Mas com todos aqueles aspectos de uma inflamação aguda. E aí tem um outro fator que eu sempre penso, que é a impaciência terapêutica. Né? Positivamente. É um fator que hoje me preocupa muito na odontologia.
eu acho que não é só na odontologia, na medicina, nas áreas médicas, nós estamos trabalhando com um organismo que esqueceram de dizer para ele, na sua informação biológica, de que ele tem que ser mais rápido. Estamos exigindo muito desse organismo, sem paciência, com essa impaciência terapêutica que pode levar a tomadas de decisões que não são equivocadas. Só para dar um exemplo desse caso aqui. Um colega, isso aqui é uma radiografia que o paciente trouxe, inclusive é uma dentista, uma colega nossa, que tinha sido realizado o tratamento endodôntico, e em 3 meses, e ela com sintomatologia. E esta raiz é a raiz palatina. Esse canal é o canal palatino onde tem a lesão. Portanto, levando a um risco cirúrgico e uma complicação cirúrgica maior. Anatômica agora. Anatômica. Claro. E foi colocado para a paciente que ela deveria fazer uma cirurgia. Sim. E eu disse para ela que achava que não precisava fazer a cirurgia. Isso aqui, foi feito o tratamento, estava assim, 3 meses depois, olha a lesão. Uau. Uma lesão, para poder crescer assim em 3 meses, tem 2 fatores fundamentais. Ou o micro-organismo, ou os micro-organismos que estão de altíssima virulência, ou baixíssima resistência dela. Ela era uma paciente que você olhava para ela, parecia que ela estava com baixa resistência. Muito estressada. Então, o que levou? E olha, vamos fazer a cirurgia. Eu falei, acho que nós não devemos fazer a cirurgia. 3 meses de medicação intracanal. Obturamos e faz o controle de 8 meses. Está curando. Mas precisa de um tempo de terapia química e medicamentosa longo. E hoje nós estamos vivendo num mundo que ninguém quer ficar fazendo coisas por muito tempo. É culpa do protesista. O protesista fala assim, olha, faz esse canal e manda pronto a semana que vem. Exatamente. Então, isto cria um problema e às vezes você opta por cirurgia, opta pela cirurgia sem que a cirurgia fosse o melhor caminho. Existia o caminho da reintervenção sem a cirurgia. A cirurgia daria certo? Daria. Porém, era uma cirurgia de maior risco, porque eu teria que fazer acesso pelo palato para poder fazer adequadamente essa cirurgia. Então, o que nós queremos chamar a atenção é que não é o fator não querer fazer a cirurgia. Não, é a cirurgia colocada sob condições em que ela é a melhor possibilidade para o sucesso do tratamento. E outros tantos fatores que nós podemos levar aí em consideração, como optar por um ou por outro. O caminho. E um deles também é aí a restauração dental. Como é que nós estamos com a restauração dental hoje, professor Marcelo? Eu acho que tão importante quanto a infiltração apical, quanto o vedamento apical, tem que ser o vedamento cervical, a ausência de uma infiltração cervical, que, em última análise, é o reflexo de uma boa restauração coronária. É absolutamente fundamental para o próprio sucesso do tratamento endodôntico que a restauração coronária propicia o vedamento desta porção a melhor possível. E, faltando este vedamento, havendo infiltração coronária, e esta infiltração chegando, atingindo a porção do cone de gutapercha que está lá na porção cervical, fatalmente o insucesso vai acontecer. Obviamente é um insucesso que agora, do ponto de vista terapêutico, vai depender, por exemplo, de quanto esta coroa custou, de quando ela foi feita, etc., para saber se a cirurgia é o mais indicado ou se o retratamento com a remoção e a reconfecção dessa coroa é o mais indicado. São fatores um pouco mais complexos neste caso, mas que efetivamente precisamos lembrar a todo momento, que é a importância do selamento cervical, que precisa
continuar a ser feito, ou precisa continuar a ser levado em consideração pelo clínico, pelo protesista ou por todos aqueles outros profissionais que estiverem trabalhando junto do mesmo caso, no sentido de preservar todo o cuidado que o endodontista teve na eliminação das bactérias, na manutenção daquele vedamento apical, na ausência de uma contaminação da porção cervical. Isto precisa continuar a ser seguido pelo clínico, pelo protesista, por tudo aquilo que vier intervir agora em cima desse dentinho que tem um tratamento endodôntico. É claro que as situações são mais fáceis, porque agora estou falando de problemas coronários, e remover uma coroa sempre é um pouco mais fácil do que trabalhar dentro do canal, mas, obviamente, em função disto, às vezes uma coroa muito cara, que acabou de ser executada, e ela está bem feita, mas que durante a sua confecção, talvez não tenham sido tomados os cuidados necessários, e houve infiltração naquele momento, e a lesão apical apareceu ou não conseguiu se reparar, né? Então, nestes casos, talvez a gente pudesse pensar de alguma maneira num tratamento cirúrgico, mas é óbvio que o conceito sempre vai ficar, é um tratamento complementar. Se eu puder executar o tratamento endodôntico de novo, é esse que eu vou preferir fazer. Só para exemplificar o que o professor Marcelo disse, esse caso clínico, olha, eu tenho espaços exatamente na porção coronária. Eu tenho porta para infiltração, desajuste aqui na mesial, o que inclusive está levando a uma perda óssea da crista marginal. E não adianta só fazer a cirurgia, porque se eu fizer a cirurgia aqui, a via de contaminação continuará acontecendo via câmara coronária. E o micro-organismo que penetrou aqui e chegou aqui, vai continuar penetrando e chegando aqui, independendo do material que a gente colocar aqui. Apesar de materiais novos que nós temos, com a capacidade de vedamento melhor, antimicrobiana melhor, porém são de difícil colocação. Às vezes eu preparo e na hora de colocar esse material aqui eu não consigo colocar com a precisão que é necessário e que eu gostaria que acontecesse. Então acaba às vezes eu tendo que fazer a remoção aí de toda a restauração, de toda a base restauradora, e aqui a gente pode ver que a base que tinha sido feita com resina também não está ajustada, não está vedando adequadamente. Essa resina tirando com broca, mas chega num ponto que você consegue tirar a contração porque ela começa a fraturar. Então isso demonstrando que há realmente uma infiltração e que a necessidade essa intervenção, a reintervenção endodôntica, inclusive para podermos fazer melhor limpeza. Aqui eu posso ver, removendo o material obturador, tem um canal extra aqui que não foi manipulado. Quer dizer, se você faz a cirurgia, quer dizer, todo esse canal, tendo uma obturação retrógrada, fica totalmente contaminado. Quer dizer, isso é problemas de vencer a anatomia, as dificuldades de que a gente possa vencer a anatomia. E aqui um caso, olha, a paciente fez um tratamento feito em um especialista em 5/90. Quando terminou o tratamento endodôntico, ela estava nessa situação, né? Então ela fez o tratamento porque tinha uma rarefação óssea apical, fez o tratamento, em 8/92, né? Um pouco mais de 2 anos depois, ela foi para controle com esse especialista e o processo está em franco reparo, já restaurado, né? Porém, em 2001, volta totalmente a crescer aquela rarefação, volta a progredir a lesão. Fruto de quê? Fruto de infiltração, desajuste, e mesmo que essa prótese esteja o mais ajustada possível, vai haver infiltração. Por quê? Porque todos os cimentadores de prótese são testados para poder fazer retenção e não para serem impermeáveis. Lógico, com sistemas adesivos, hoje há uma tendência a buscar esta impermeabilidade, mas ainda há falhas,
principalmente dependendo do tipo de material restaurador que eu vou utilizar. Sistemas adesivos não funcionam em metal, não aderem no metal. Então eu passo a ter infiltração entre o metal e o cimento. E começo a ter infiltração e volta a doença. Né? E olha, em 8 de 2002, está ficando cada vez mais nítido. Um processo que já tinha caminhado para a cura. Né? Então, tivemos que optar por uma reintervenção, o paciente tinha sido encaminhado para fazer a cirurgia. Né? Dentário inferior aqui, toda a dificuldade cirúrgica. Não, fizemos a reintervenção e ele está curando. Né? Fez implante onde ele perdeu aquele dente, restaurou outra vez, que criou condições, cirurgicamente resolveria? Resolveria, mas eu teria feito uma cirurgia. Né? Num local que talvez não pudesse acontecer, tá? Ou não devesse acontecer. E um fator que eu acho que é muito importante também, que é a concomitância de fatores gerais. Né? Então, tanto locais quanto sistêmicos, para o insucesso. Então, por exemplo, esse paciente aqui é um paciente que tem um tratamento realizado há mais ou menos 2 anos, ele tem prótese, né? Tem uma imagem sugerindo que possa ter aqui uma lesão de furca ou uma reabsorção, ou uma perfuração nessa região, grande rarefação e é um diabético não controlado. E convicto do não controle. Então, qual é a perspectiva que eu tenho para esse paciente? O que você acha, professor? Eu acho que a perspectiva, primeiro, não é boa. Né? Mas, efetivamente, a cirurgia, por ele ser um diabético não controlado, pior, convicto, definitivamente eu não indicaria como algum tipo de solução para esse caso. É claro que, de novo, né, o retratamento ele ia estar indicado. Né? E, efetivamente, fazer um controle um pouco mais sério e tentar ver ou fazer com que ele perca essa convicção de que ele é um diabético não controlado e ele passe a cuidar um pouco da saúde dele também, porque nós tampouco somos responsáveis por esta parte da saúde, né? Ele precisa ajudar um pouco, senão a gente não consegue atingir o objetivo que a gente imagina atingir, né? E a pergunta dele era sempre essa, com a cirurgia não resolve? Resolve. Para você, não. Para você é muito risco. Então foi aquilo, optamos pelo retratamento, com a dificuldade de remoção de prótese coronária, prótese intraradicular, né? Que é usando corte, vibração, quer dizer, juntando várias técnicas para poder... Muitas horas de trabalho. Né? Quer dizer, a gente fala, o mais difícil é remover tudo isso, não fazer o tratamento endodôntico ou a reintervenção endodôntica. Né? O mais trabalhoso, o mais complicado é remover. E o mais imprevisível. E o mais imprevisível. É aquela, você sabe que hora que começa, não sabe que hora que termina, e quando termina você está acabado. Muito cansado, porque é um trabalho muito tenso, né? Cortando em regiões que você não pode cortar. Não pode errar. Não pode errar, não pode cortar a dentina, ou pretende-se não cortar a dentina. É um trabalho de ourives isso aqui. Só que cortando com um aparelho que está cortando a 400 mil rotações por minuto. Quer dizer, e com instrumentos de alta capacidade de corte. Dentro de um espaço? Dentro de um espaço pequeno. Quer dizer, é muito fator complicador. Tá bom, mas realizado o retratamento, não conseguimos vencer a anatomia. Sem conseguir vencer, colocando a medicação intracanal, 2 meses de medicação intracanal, reobtura e não cura. Enquanto não foi para a cirurgia, aí aqui fizemos a cirurgia, depois de 1 ano e meio do primeiro tratamento,
A fístula sempre ia e voltava, sempre ia e voltava. Não tem outro jeito, é cirurgia. Só que para realizarmos a cirurgia, você precisa fazer o controle do seu diabetes. Então ele começou a controlar o diabetes, tal, e é aquela, mas eu preciso fazer a cirurgia porque essa infecção também é ruim para ele, para a própria diabetes, né? Então você está sempre nesse jogo constante do que é melhor, do que o que é pior, o que é mais adequado, né? E após a cirurgia, fazendo controles aí até 8 meses, com um controle adequado para as nossas possibilidades dentro das condições desse paciente, que é um paciente que tem complicadores sistêmicos bastante importantes, né? E, inclusive, também restauradores, né? Se você observar aqui, eu não tenho contornos adequados para essa prótese, né? Talvez porque não tenha espaço suficiente para fazer todo esse contorno. Quer dizer, eu tenho uma limitação anatômica também para a realização protética. Então, associa vários fatores e que isso determina a opção até de fazer a cirurgia, mas correndo até maiores riscos. Eu acho que assim a gente venceu uma boa parte daquilo que a gente pudesse vencer, né? Que poderíamos trabalhar, principalmente na tomada de decisão. A técnica cirúrgica não é tão complicada assim, a técnica da cirurgia paraendodôntica, né? Com um bom treinamento, você permite que se faça boas cirurgias. O mais difícil não é a técnica cirúrgica, o mais difícil é a tomada de decisão para cirurgia ou não cirurgia. O que você acha, Marcelo? Claro, a técnica cirúrgica efetivamente é uma questão de treino e de ter equipamento para fazê-la. E agora, do outro lado, a tomada de decisão é você com você mesmo, e o teu recurso é a tua experiência ou o conhecimento que você adquiriu no tempo que você trabalha. Mas o recado fundamental é que precisa ser claro que, embora exista previsibilidade maior da cirurgia hoje, com índice de sucesso bastante aceitável, ela continua a ser um tratamento complementar. E toda vez que eu tiver que optar por algo nessa decisão entre o retratamento e a cirurgia, o retratamento sempre vai ter o seu espaço. Eu sempre vou começar a reintervir este caso com o retratamento. E, eventualmente, eu faço uma complementação cirúrgica até antecipadamente aquilo que eu imaginava. Mas o retratamento ele vai estar sempre dentro de um protocolo de reintervenção, o retratamento vai estar sempre em primeiro lugar. E eu queria só para a gente poder fechar esse ciclo, eu falei de reintervenção no começo, falei de retratamento, e é uma coisa que nós também nunca discutimos, se devemos tratar como retratamento ou como reintervenção, porque tem até uma postura aí também filosófica em cima disso. Tem. Eu acho que é uma questão de nomenclatura, né? Eu acho que tratar novamente significa retratar. Intervir novamente significa reintervir. O fato é que, do ponto de vista filosófico, cada vez que eu tenho um tratamento que ele não surtiu o efeito que eu imaginava, eu preciso refazer o tratamento. A intervenção pode ser até de uma outra forma, com uma outra tecnologia ou com um outro protocolo. Mas o tratar de novo é algo que eu preciso fazer. Então, talvez retratamento seja o termo que eu entenda ser o mais próprio para ser utilizado nestes casos. E a reintervenção significa intervir novamente e da mesma forma que eu intervi anteriormente, o que não sei se vai ser possível. Professor Rielson, professor Marcelo dos Santos, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de perguntar uma coisa interessante para vocês. A gente falou sobre tudo isso e nós vemos muita remoção de pinos metálicos. Eu gostaria de perguntar para vocês qual a expectativa na colocação dos pinos estéticos ou os pinos de fibra, aqueles que não são metálicos nos casos de retratamento, quando a gente viu todas essas dificuldades para a remoção dos pinos intrarradiculares. Qual é a sua experiência e o que você poderia complementar essa sua aula? O que você acha, Marcelo? Eu acho assim que o pino de fibra ele tem algumas características muito interessantes. Primeiro que você não precisa ter um comprimento usual de um pino metálico. Você pode fazer
esse pino de fibra com um comprimento bastante mais reduzido. E de outra parte, ele é muito fácil de ser desgastado, né? Então você pode trabalhar com um instrumento rotatório para desgastar o pino de fibra. O problema do pino de fibra não é o pino, mas é a resina que cimentou esse pino, que muitas vezes ela entope o canal. Até por esta possibilidade de trabalhar-se com um comprimento menor, o dentista que coloca, que instala esse pino, às vezes faz um preparo um pouco mais comprido, um pouco mais longo, e cola este pino um pouco mais aquém do final do preparo. E este espaço todo fica entupido de resina, ou de cimento resinoso. Enfim, este é um problema efetivo. Eu acho que o desgaste do pino de fibra de vidro é muito fácil. Uma broca de pescoço longo, uma broca diamantada, ela corta, ela desgasta, ela destrói o pino de fibra muito facilmente. E ela quase que serve como guia. O problema maior para mim é o cimento resinoso ou na parede do canal ou no fundo, no top, naquele espaço que ficou entre o pino e o tratamento endodôntico. Este sim é muito mais difícil de remover. Realmente esse é o fator primordial. E se a gente observar, o que acontece com esses pinos de fibra? Eles vêm de fábrica com 3 tamanhos. Usualmente, a maioria dos fabricantes tem 3 calibres. Que é 0,7 milímetros de diâmetro, 1 e 1,5. Né? Alguns é 1, 1,25 e 1,5. O que vai acontecer é o seguinte, para uma boa parte dos canais tratados e preparados, você só vai conseguir colocar na porção apical, ajustando no ápice do preparo, o pino número 1, que é no máximo de 1 milímetro de diâmetro. Só que ele se ajusta na porção apical e na porção cervical ele não ajusta. Então tem muito espaço. Então vou ter muita resina. Todas as pessoas, quando vão optar, falam assim, mas está muito fininho esse pino em relação ao canal. Ele opta pelo pino um pouco mais calibroso. Aí esse um pouco mais calibroso vai ficar aquém do comprimento de preparo e vai preencher aquele comprimento de preparo com cimento. Cimento resinoso. Com cimento resinoso. E aí nós começamos o problema, porque para remover esse cimento, as pontas de ultrassom não cortam. São pouco efetivas. São muito pouco efetivas. Muito pouco. Então tem que ser no corte com instrumento, com broca. Tá bom, quando eu entro com brocas de pescoço longo, e trabalhando num material que tem a mesma dureza, ou uma dureza, ele é até mais mole um pouco do que a dentina, eu não tenho controle, e eu não tenho controle visual desse instrumento dentro do canal, eu não sei o que eu estou cortando. Quando eu estou cortando um pino metálico, no tato eu percebo onde eu estou tocando, se é em metal ou se é em dentina. Quando é resina e quando é a fibra, eu não consigo detectar isso. Então fica muito fácil de eu fazer desvios e aí perfurações. Já vi bastante perfurações de remoção desse tipo de pino, exatamente por isso, porque visualizar onde eu estou cortando e nem sentir onde eu estou cortando. A gente escutou vocês falarem sobre esse tema e acho muito interessante. A gente percebe que para tudo isso a gente tem que ter um extremo conhecimento, uma grande experiência e, sobretudo, um bom senso. Mas para levar a tudo isso em conjunto, gostaria que você falasse um pouco como que o cirurgião dentista que nos assiste hoje pode melhorar o seu conhecimento, o que ele precisa fazer, ou ele precisa simplesmente indicar esses casos mais difíceis para um especialista. O interesse é o seguinte, como é que o cirurgião dentista clínico geral pode melhorar o seu conhecimento para chegar aos casos de sucesso nos tipos de retratamento, ou é um caso simplesmente de indicação para um especialista? Não, eu acho que é treinamento, estudar, conhecimento, e você disse uma coisa, Moacir, que é o bom senso. Né? A gente ouve muito isso em todos os lugares, quer dizer, precisa usar o bom senso. Eu uma vez, há muitos anos atrás, no começo da profissão, eu ouvi de um professor, José Gustavo de Paiva, que foi depois meu professor também na pós-graduação, do professor Marcelo, num congresso ele falando que eu precisava usar bom senso. E eu fui perguntar para ele, mas como é que tem esse bom senso? E ele deu uma boa risada, uma boa gargalhada, que só fui entender depois quando eu fui
fazer a pós-graduação, quando eu fui ser aluno dele. Porque bom senso nada mais é do que conhecimento e vivência. Quer dizer, se você chega num congresso ou numa sala de aula e pede para levantar a mão quem não tem bom senso, ninguém levanta a mão. Todo mundo acha que tem bom senso. Todo mundo está tomando uma decisão dentro do seu conhecimento e da sua vivência, das experiências vividas. Agora, eu não posso ter bom senso com vivências e conhecimentos ultrapassados, que não existem mais, que existem coisas melhores. Como é que eu vou fazer isso? Treinando, estudando. Onde é que eu posso treinar e estudar? Eu posso treinar sozinho, eu posso estudar sozinho. Mas é muito melhor eu treinar e estudar em locais de ensinança, onde se ensina, se treina pessoas. E num lugar fundamental para que todos os dentistas precisam passar, pelos congressos, pelas atividades científicas. Né? Então, e nós aqui no Brasil, e especialmente no estado de São Paulo, temos congressos, atividades científicas em grande número. E nós temos o maior congresso do mundo no Brasil. Portanto, é o local dos cirurgiões dentistas que queiram fazer uma odontologia mais segura, com maior conhecimento, com maior eficiência, com maior segurança para você, cirurgião dentista, é ir a esse congresso. Então, nós temos o Congresso Paulista de Odontologia, teremos uma edição no próximo janeiro de 2006, com uma programação extensa, maravilhosa, pensada para o reciclar do colega dentista. E é esse o local para ir. No mínimo, eu tenho que ir nesse local. Mas mais do que isso, eu tenho que frequentar as IAPs, fazendo os cursos práticos, me reciclando, fazendo um retreinamento para que eu possa exercer a minha profissão, principalmente com mais segurança. Professor Rios, aproveitando a oportunidade, o senhor falou sobre o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, e eu sei que o senhor tem uma grande experiência como coordenador científico, e eu gostaria de perguntar como que você vê esse congresso perante a odontologia, perante a sociedade odontológica, o que você acha a importância desse congresso nesse país de dimensões continentais, onde nós temos dentistas de muitas localidades e que o conhecimento não chega até eles. Você acha que é uma oportunidade de eles reciclarem? O que o senhor tem na sua experiência, especificamente no Congresso de Odontologia de São Paulo, que se realizará no ano que vem, de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2006? Não é só a minha experiência, o professor Marcelo também tem uma experiência grande no Congresso, trabalhando pelo Congresso, um Congresso que é feito por dentistas, para os dentistas. O professor Marcelo trabalhou em toda a parte de informática, de introdução dos controles informatizados nos congressos, quer dizer, todas as vezes que as pessoas passam e que tem aqueles leitores óticos, foi do início de um trabalho que o professor Marcelo fez para esse congresso. Eu também já participei desse congresso por várias vezes, por alguns anos, em algumas edições. É fácil dizer da importância dele. Ele é o maior congresso do mundo. Se ele é o maior do mundo, ele é um dos melhores congressos do mundo. Ora, se eu tenho aqui, perto de mim, perto de minha casa, a melhor odontologia que o mundo pode apresentar para todos os cirurgiões dentistas, é obrigação minha de estar lá. Eu vou no segundo melhor do mundo, no terceiro, que está na Europa, que está nos Estados Unidos? Não, eu venho no primeiro, que está aqui próximo de mim. E aqui eu tenho todas as condições para poder, além de mais conhecimento, mais treinamento, conhecer novas tecnologias, novos materiais, com uma feira imensa, com tudo que tem no mundo, que tem de melhor no mundo, está nesta feira. Quer dizer, eu tenho um conjunto de coisas acontecendo que é o melhor do mundo, que faz desse congresso o maior, talvez não o melhor do mundo, porque o melhor nós precisaríamos avaliar sobre outros aspectos,
e nem sempre eles são objetivos, às vezes eles são subjetivos. Ele pode ser o melhor para o professor Marcelo, pode não ser o melhor para mim, para as minhas necessidades, mas é o maior do mundo, com certeza, do ponto de vista de qualidade, é um dos 3 melhores do mundo, sério, né, um congresso sério e, portanto, reveste de muita importância para cada um dos profissionais dentistas do Brasil, e que a gente espera que todos estejam em todas essas edições desse congresso, que se dá sempre em janeiro de todos os anos aqui na cidade de São Paulo. Dr. Marcelo dos Santos, o senhor poderia nos dar também a sua opinião sobre esse congresso internacional, contando com sua grande experiência já em outros anos anteriores, em outros eventos, por gentileza? O que eu acredito que o profissional precisa ter um processo de educação continuada incessante. Eu tanto acredito nisso que foi por esse motivo que eu resolvi não sair da escola. Quer dizer, eu me formei, continuei na escola, eu estou na escola até hoje, e estou aprendendo até hoje, e porque eu não acredito num profissional que não esteja constantemente no processo de educação continuada. E vejo que o Congresso Paulista de Odontologia, ele é uma oportunidade imperdível, porque eu consigo contemplar todas as áreas do conhecimento da odontologia e consigo ter, dentro destas áreas da odontologia, diversas modalidades, diversos professores, com diferentes correntes filosóficas, com diferentes tecnologias. Enfim, é uma oportunidade ímpar que se tem de poder estar no meio, né, onde o que se objetiva ali, antes de mais nada, de fato, é a disseminação do conhecimento adquirido por profissionais que já trabalham mais especificamente em suas áreas, para aqueles outros que ainda buscam o aprimoramento do seu bom senso. Acho que foi muito bem dito que o bom senso ele é o conjunto do conhecimento que você tem, da experiência que você obteve. E é esse conjugar que te permite o bom senso, e acho que o Congresso Paulista é um lugar bastante apropriado, onde você facilmente consegue obter as informações que você precisa para se atualizar. Um pequeno detalhe, vou falar da minha área específica, porque é a área que eu conheço um pouquinho mais. A endodontia, nos últimos 5 anos, evoluiu de forma astronômica, eu diria. E certamente aqueles que não conseguem ou que não conseguiram até hoje acompanhar esta evolução, eu estou falando de endodontia porque é que eu conheço um pouquinho. Claro que isso deve ter acontecido em todas as outras especialidades. Mas na minha área especificamente, os últimos 5 anos foram muito importantes do ponto de vista de desenvolvimento de novos materiais e novas tecnologias, novos instrumentos, como vocês sabem, etc. Portanto, aquele que não conseguiu, durante este período, tentar acompanhar estas tecnologias ou esse desenvolvimento, certamente está fazendo uma endodontia, que eu posso dizer que é uma endodontia que já não está no momento moderno, que já não está no momento atual, mas que já está no passado, né? Eu acho que é muito importante aproveitar todas as oportunidades, e o Congresso Paulista é uma oportunidade de ouro para se buscar essa educação continuada. Continuando com a educação continuada, então nós temos aqui uma parceria entre a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e a Conexão Médica, um evento que acontece todas as primeiras quartas-feiras de todo mês, onde nós temos renomados professores que virão até vocês a transmitir um pouco do seu conhecimento. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre uma das matérias passadas aqui nesse programa, podem enviar um e-mail para pergunta@conexãomedica.com.br. Agradeço a presença do professor Rielson dos Cardoso e do professor Marcelo dos Santos. Muito obrigado. Acho que foi muito satisfatório para todos nós contar com eminentes professores que elucidaram fantasticamente esse tema que nos leva realmente a muitas dúvidas. Quem é protetista como a gente ou quem tem uma clínica e um clínico geral tem muitas dúvidas realmente no retratamento ou na cirurgia periodontica dos casos mais difíceis. Professores, muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu Foi um que agradeço prazer o estar convite. aqui. Foi muito bom estar por aqui. Obrigado.